Mais uma vez, né? Paz do Senhor a todos, que acham presente na casa do Senhor nosso Deus. Irmãos, para a nossa meditação nesta noite, eu convido que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 12. Mateus, no capítulo de número 12. Faremos a leitura dos versos 22 a 32. Mateus 12, 22 a 32. Vamos fazer a leitura de forma alternada? Mantenha sua Bíblia aberta, né? Está sendo projetado e não mantenha sua Bíblia aberta. Mateus 12, 22 a 32. Vamos ler? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo esses pensamentos, disse: como veio dividir quantas riquezas e caralhos, todas as cidades voltadas divididas, quantas riquezas não se tiraram. Se Satanás expele a Satanás, dividir está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Que as palavras dos nossos lábios, nem o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Amém. Blasfêmia. Esse texto chama a atenção porque Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É um texto, de certa forma, difícil. Exatamente porque fala de um pecado que não tem perdão. Mas primeiro, o que é blasfêmia? A palavra blasfêmia, que aparece no texto, ela pode significar calúnia. Calúnia é você atribuir algo falso a alguém. Você pegar algo que é falso e falar: essa pessoa diz isso ou ela fez isso. Isso é uma calúnia. É uma difamação, né? Você falar mal. É um discurso injurioso. Ou seja, é você ofender a honra, o caráter de alguém. Isso é blasfêmia. É você sujar ou atentar contra o bom nome de alguém. Fazer um discurso que vai jogar, como a gente diz, lama no nome de outra pessoa. E aqui no texto é um discurso que levanta uma injúria, uma acusação falsa contra a honra, contra o caráter divino. Mas, irmãos, por que Jesus faz esse alerta contra a questão da blasfêmia? Veja que ele fala assim: se pecar contra o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, ele é perdoado. Mas se proferir algo contra o Espírito Santo, esse não será perdoado nem agora e nem no futuro, no porvir. Por que Jesus faz este alerta? E por que isso é tão importante para nós? Por que essas pessoas estavam blasfemando contra o Espírito Santo? Se eles estavam falando com a pessoa de Jesus. Irmãos, para nós entendermos, vamos trazer aqui o contexto de toda essa situação dos versos 22 ao verso 32. Nós lemos, como também do capítulo 12. No Novo Testamento, as pessoas
elas eram afligidas, grande parte delas eram afligidas por enfermidades, algumas enfermidades muito severas, e essas enfermidades elas eram atribuídas à ação de demônios. Como esse caso aqui, como é outros casos que nós já vimos. E essa ação de demônios levava essas pessoas a terem doenças severas, como, por exemplo, paralisia, cegueira, surdez, perda da fala, como é o caso aqui, às vezes epilepsia. Lembra que o filho de um homem que, quando o espírito tomava conta dele, jogava ele no fogo. Tristeza, insanidade. Os corpos dessas pessoas, eles eram invadidos por esses espíritos malignos que os possuíam, não apenas para afligi-lo com males físicos, mas também com outros males, tiravam dessas pessoas muitas das vezes a razão. Como, por exemplo, aqueles que, de acordo com Mateus, eram 2, moravam lá no cemitério. Quem, em sã consciência, vai morar entre sepulcros, machucando o corpo o tempo todo, precisando ser acorrentado? Consequentemente, essas pessoas que eram possuídas, elas iam expressar algo que não era racional, porque elas iriam perder a razão. Não só o seu corpo, a parte física, mas também a mente, ela era, de certa forma, possuída ao ponto que a pessoa expressava também a consciência do espírito que a possuía. Logo, a cura dessa pessoa necessitava de que o espírito maligno que nela estava, que o demônio que nela estava, fosse expulso. E quando ele era expulso, logo todos os males que ele causava naquela pessoa também saíam. Essa era a situação deste homem que nós vimos nesse texto. Este homem, de acordo com o texto, ele sofria basicamente de 2 enfermidades. Veja o verso 22. Ele era cego e ele era mudo. Ele era cego e ele era mudo. E não é a primeira vez que uma situação dessa acontece. Lembra do capítulo 9, lá no verso 32? Um outro homem, nessa situação, foi levado diante de Jesus. Não eram a mesma pessoa. Já era a segunda vez que uma situação dessa acontecia. Alguns acreditam que, na verdade, este homem sofria de 3 enfermidades. Que, se fosse realmente esse o caso, a situação desse homem era gravíssima. Por causa de uma palavra que aparece, cofos, que é traduzida assim por duro de língua, ou seja, a pessoa que tem dificuldade de falar, mudo, e pode ser traduzido também como surdo. Então, dependendo da situação, ou a pessoa essa palavra era usada para traduzir como surdo, ou era para traduzir como mudo. E aí, juntando aqui, fala ainda que ela era cega. Então, imagina se ele fosse surdo, mudo e cego. Qual a situação deste homem para se relacionar com o mundo à sua volta? Só sobrava, então, 2 sentidos, dos 5, que era o tato, ele sentir, e o olfato. O resto ele não tinha. Mas o certo é que o texto diz para nós que esse homem sofria de 2 enfermidades. Ele era cego e ele era mudo por causa da ação de um espírito maligno. Tanto que o texto fala isso, que logo Jesus o curou. E quando Jesus cura este homem, nós encontramos 2 tipos de reações. A primeira reação é o verso 23, veja aí na sua Bíblia, que diz assim: a multidão estava admirada e perguntava: porventura este é o filho de Davi? A multidão, quando viu que Jesus curou aquele homem, que Jesus libertou aquele homem, a multidão ficou surpresa, surpreendida, atônita. Eles ficaram admirados, maravilhados do que Jesus fez, ficaram como se fosse assim, fora de si. Ao ponto de perguntar: será que esse é o filho de Davi? Eles fazem essa pergunta porque eles entendem que a promessa do Messias, lembrando do Velho Testamento, que o Messias seria descendente de Davi. Por isso essa expressão, filho de Davi.
Deus havia feito uma promessa que o trono seria eternamente da casa de Davi. Então eles esperavam alguém da linhagem de Davi que viesse libertar o povo. Por isso essa pergunta. Porque só alguém como o prometido Messias pode fazer tais coisas. Essa foi a reação do povo. Mas o texto traz para nós uma segunda reação, verso 24, fala assim: os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Marcos, no capítulo 3, verso 22 até o 30, Lucas, no capítulo 11, verso 14 até o 23, também vão registrar este acontecimento. Marcos e Lucas falam que eram escribas. Mateus fala que eram fariseus. De uma forma ou de outra, eram líderes religiosos ali daquela época. E fala assim: eles, ouvindo isto, aquele homem foi curado, a multidão se maravilhava, a multidão perguntou: será este o filho de Davi? Eles, quando escutam isto, eles começam a murmurar. E sabe qual que é o significado de murmurar? Murmurar é reclamar pelos cantos em voz baixa. Eles não falaram abertamente. Eles começaram a cochichar entre eles. Esse aí só fez isso porque, com certeza, ele é o maioral dos demônios. Ou isso estava no pensamento deles. Tanto que o verso 25 diz assim: Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos. Esses homens, ao invés de se alegrarem, esses homens, ao invés de ficarem admirados, surpresos, não, eles se preocuparam: não, esse daí, movido por inveja, só fez isso porque ele é o principal dos demônios. Ele é o Beelzebu. E lembra quando falamos em Mateus 9, Beelzebu é senhor das moscas, senhor dos insetos. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, vai falar de Beelzebu, exatamente tem esse significado. É o senhor dos insetos. Então os judeus usavam isso de uma forma pejorativa, quando eles queriam desprezar, quando eles queriam humilhar, quando eles queriam atribuir algo que não prestava, eles usavam isso. Quando eles queriam falar que algo era do inimigo, eles usavam essa expressão Beelzebu, essa palavra, né? E esses homens, assim, estavam resmungando, estavam se queixando, estavam entre eles confabulando. Não, ele não é de Deus. E não, isso não é filho de Davi, nada. Isso aí é o maior dos demônios que está fazendo isso. Nós olhamos assim, a princípio parece que a blasfêmia foi contra a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala que a blasfêmia foi contra o Espírito Santo. Mas por que Jesus fala isso? Porque, irmãos, Jesus era cheio do Espírito Santo. Mas por que Jesus precisava do Espírito Santo se Jesus é Deus? Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo. Lembra do batismo? E que Jesus se apresenta a João, Jesus é batizado, de repente uma voz do céu dizendo assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e desce o Espírito Santo sobre Jesus, em forma corpórea de pomba. Lembra do texto que nós lemos de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, lá em Lucas, está registrado no capítulo 4, naquele ele fala que aquela profecia se cumpriu. É o Espírito Santo quem capacitava o Senhor Jesus como homem a fazer as coisas que ele fazia. A fazer toda a sua obra é o Espírito Santo em que o capacitava e que aplicava aquilo tudo. Jesus fazia isso, de acordo com Lucas, no capítulo 4, no verso 14, Jesus fazia todas essas coisas no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, todas as coisas que Jesus fazia era por meio da ação do Deus Espírito Santo, pois é Ele quem aplica em nossos corações, em nossa vida, toda a obra da redenção que foi planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. É por isso que Jesus vai repreender esses homens e vai alertar a todos os presentes que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável. E aí eu chamo a sua atenção para 5 pontos. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável porque as obras de Deus não se assemelham às obras de Satanás. Veja só os versos 22 e 23 novamente. Eles levam até Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus, o que Jesus faz? Jesus cura.
A multidão fica maravilhada. Então veja, o que aqueles demônios faziam? O que aquele demônio fazia com esse homem? Tirava dele a sua capacidade, a sua razão, a sua capacidade física normal de falar, de enxergar, de se relacionar. Jesus vem e cura aquele homem, Jesus vem e devolve para aquele homem a sua capacidade de se relacionar normalmente com todos. Tira aquele homem da opressão de Satanás. João, no capítulo 10, verso 10, vai dizer assim, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é isso que Jesus faz. Enquanto Satanás está destruindo a vida daquele homem, Jesus vai, devolve a vida para aquele homem. Então são duas obras totalmente opostas. De um lado, Jesus, a vida. De um lado, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa assemelha as obras de Deus às obras de Satanás. Olha o que Satanás fazia com este homem. Olha o que Satanás faz com as pessoas, destruindo a vida das pessoas. É claro que nós não tiramos a responsabilidade do pecado, mas ele pega exatamente essa questão de nós sermos pecadores, da tendência do nosso coração, e assim ele vai atacar naquelas fraquezas que nós temos. Mas Jesus, por outro lado, a obra dele é dar vida, é restaurar, e é isso que ele faz com este homem. A segunda coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável quando as obras de Deus são atribuídas a Satanás. Então, primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão quando a pessoa compara a obra de Deus à obra de Satanás. É tudo igual. E não é. Veja os versos 24 e 25. Diz assim, os fariseus então ouviram, eles murmuravam. Este aí está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder do maioral dos demônios. Então ele é o chefe e está expulsando os seus subordinados. Quando aquilo que Deus faz é atribuído a Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque tudo que Deus faz por meio do seu Espírito. A Bíblia nos diz que a vida que Deus dá por meio do seu Espírito. É só lembrar na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele é o Espírito criador, ele é o Espírito transformador, ele é o Espírito vivificador. E as suas obras não podem ser atribuídas jamais a Satanás. Isaías, no capítulo 48, verso 11, ele diz assim, por amor de mim, é que eu faço isto, como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a outra. A glória de Deus não pode ser dada a outra. A glória de Deus não pode ser transferida a outro, muito menos a Satanás. E esses homens estavam fazendo isso. Ele libertou, isso é tudo uma armação. Ele manda os seus subordinados entrar nesse homem e agora ele está expulsando, tudo é um show, tudo é algo armado. Então, quando esses homens fazem isso, eles estão atribuindo a obra de Deus a Satanás. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A terceira coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável quando nós não reconhecemos o seu modo de agir. Versos 26 e 27. Então Jesus, o verso 25 fala assim, Jesus conhecendo o pensamento deles, Jesus vendo que aqueles homens estavam ali de voz baixa, falando um com o outro, ele não é filho de Davi? Ele está fazendo isso porque ele é o chefe dos demônios? Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus vai dizer assim, olha, um reino dividido, se realmente eu faço isso porque eu sou o maioral dos demônios, como pode um reino dividido ficar em pé? Como pode uma casa dividida resistir? E aí eu me lembro, abro um parênteses, né? Paulo, quando ele escreve para Corinto, aquela igreja cheia de problemas,
A primeira coisa que Paulo vai fazer é resolver a divisão que existia dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Primeiro, não tem nada disso. Todos nós somos de um só. E é isso que Jesus está falando. A divisão, não tem como algo existir, subsistir, resistir à divisão. Então não pode ser, não posso eu, de acordo com vocês, sendo chefe dos demônios, e contra o meu objetivo. Se o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir, por que ele vai libertar o homem? Aquele homem não vai resistir. Não é possível uma coisa dessa. Se Satanás espelha Satanás, diz o verso 26, ele está dividido contra si mesmo. Então o seu objetivo não vai jamais prevalecer. É blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, quando não é reconhecido a forma dele agir. Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, ele escreveu assim, olha, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, seja, até aquilo que os profetas falam, eles têm, o que eles falam tem que ser provado se eles estão falando pelo Espírito Santo ou eles estão falando deles mesmos. Se eles estão agindo de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com agradar os seus próprios desejos ou até sob influência de Satanás. Nós temos que reconhecer o modo de agir. Mais uma vez aqui, nós abrimos um parênteses para fazer um alerta que é tão atual, né? Nós temos que tomar cuidado com diversos pregadores, diversos denominam pregadores, que trazem evangelho estranho, como Paulo fala, né? Se alguém pregar um evangelho que vai além desse, que seja anátema, maldição. E muitos pregam por aí, mas pregam com o objetivo de se colocar num pedestal, de atrair para eles glória, de atrair para eles honra, de serem reconhecidos, não apontando para a obra do Espírito Santo. Precisamos reconhecer a forma como Deus age, e isso só por meio da palavra dele, do estudo da palavra dele. Verso 28 e 29. Jesus fala, olha, se eu expulso o demônio pelo Espírito, ou seja, então vamos lá, Jesus coloca duas situações. Se eu expulso porque eu sou o maioral deles, então nós estamos divididos. Agora, Jesus pega o homem na sua própria astúcia, né? Se eu expulso, verso 28, pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vocês o reino de Deus. É blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável porque as obras que nós fazemos debaixo da ação do próprio Espírito Santo. Jesus, quando ele veio anunciar o reino de Deus. Isso está dizendo assim, bom, se ou eu expulso por eu ser o maioral, ou eu expulso por causa do Espírito Santo, do Espírito de Deus em mim. E se eu faço isso, o reino de Deus é chegado sobre vós. E Jesus, para pegar esse homem, fala assim, e os seus filhos? Se eu expulso porque eu sou o chefe dos demônios, seus filhos expulsam em que nome? O que dá a eles autoridade? Veja que Jesus pega esses homens na sua astúcia, porque se ele respondesse assim, não, peraí, nossos filhos expulsam na autoridade de Deus. Eles não têm mais o que responder. Ah, não. Se seus filhos expulsam, eles expulsam porque eles estão sob influência do maioral, ou eles expulsam pela ação do Espírito de Deus? Existia naquela época os exorcistas, né? Aqueles que expulsavam, eles criam que expulsavam pela ação do próprio Deus. Então, o que Jesus está dizendo seus filhos fazem isso. Eles fazem no nome de Deus. E eles vão ser testemunha contra vocês. Aquilo que nós fazemos, Lucas vai dizer assim, quando vos levarem nas sinagogas e perante os governadores e autoridades, não preocupe quanto ao modo que você vai responder, porque naquele instante o Espírito Santo vai te ensinar, vai fazer você lembrar o que você deve dizer. Ou seja, irmãos, nós, a partir do momento que nós somos salvos, resgatados, temos um relacionamento com Cristo,
O próprio Espírito Santo vai colocar em nós o que nós devemos fazer naquele momento para o qual nós fomos encaminhados por Ele. Então, tudo que nós fazemos, desde que nós estejamos em intimidade com o nosso Deus, nós fazemos sobre a ação do Espírito Santo. E esses homens estavam falando que Jesus estava fazendo sobre outro tipo de poder. A blasfêmia contra o Espírito Santo ela é imperdoável e vai levar o blasfemo a sofrer consequência eterna. Os versos 30 a 32, Jesus então vai dizendo, olha, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo, né? Ou está comigo ou não está comigo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, mas o que nós podemos aplicar? Este evento, este acontecimento não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que esses homens acusaram Jesus de tal coisa. Mas é a primeira vez que Jesus responde de uma forma assim tão severa. Da primeira vez, eles até falaram, você está fazendo isso porque você é um maioral dos demônios. Mas aqui Jesus vai agora responder e vai dizer assim, olha, isso que vocês estão fazendo, vocês estão se levantando contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. Isso é imperdoável. Sabe por quê, irmãos, que é imperdoável? Porque é dizer o seguinte, que tudo aquilo que foi feito por Deus para a nossa salvação não valeu de nada. É desprezar a ação do Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que é o Espírito Santo que trabalha em nós e pedir para que Ele trabalhe em nós cada vez mais. Então, quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus, falando ou comparando as obras de Deus com as obras de Satanás, comparando ou atribuindo aquilo que Deus fez ao mal, essa pessoa está agindo contra o Espírito Santo e é um pecado tão terrível. Mas e nós? Nós corremos o risco de cair neste pecado? Se nós somos verdadeiramente salvos no Senhor Jesus Cristo, a resposta é não. Agora, pode existir dentro das igrejas, eu peço a Deus que aqui não, alguém que em algum momento possa se apostatar da fé, abandonar a fé. Pode acontecer daqueles que experimentaram da comunhão com o próprio Deus, pode acontecer daqueles que experimentaram até dos dons do Espírito Santo, mas como João diz, né? Eles estavam no meio de nós, saíram, mas na verdade nunca foram dos nossos. Pode acontecer desses saírem. E acontece que esses eles saem exatamente blasfemando contra o Espírito Santo. A grande maioria dos ateus, eles já tiveram contato com a palavra de Deus. Eles já estiveram em alguma igreja. E por algum motivo eles abandonaram. Aí eles começam então a blasfemar contra Deus. Atribuir aqui a obra de Deus a outra coisa. E é isso que Jesus está falando. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude consciente e deliberada, ou seja, feita sem resistência, né? Faz como se fosse algo normal. A pessoa começa a negar a obra de Deus em Cristo Jesus. A pessoa começa a negar o poder de Deus por meio do Espírito Santo em aplicar toda a obra da redenção na vida do homem. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste no fato de alguém afirmar que o poder pelo qual Jesus age não é dele, é qualquer outro, mas menos dele. É afirmar que Jesus está até possesso. Foi isso que esses homens estão falando. Quando eles falam que Jesus fez aquilo, libertou aquele homem porque ele era o maioral, ou seja, ele fez isso porque ele está possesso de algo que é de um espírito que é mais forte do que o outro. E afirmar que Cristo não é o suficiente. Irmãos, nós temos
pela graça de Deus, o Espírito Santo em nós. E meu pedido, irmãos, a Deus, o meu desejo, é que o Espírito Santo possa confirmar cada vez mais a nossa vocação e eleição, a nossa salvação. Para que nós possamos enxergar, por meio da ação do Espírito Santo, a obra que Jesus fez. Estamos aí, à véspera do Natal, onde comemoramos o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa, o Salvador que havia ao mundo e veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, realizou toda a obra. E agora o Espírito Santo é quem aplica essa obra a nós. Irmãos, que nós possamos reconhecer em cada momento da nossa vida a ação do Espírito Santo. Nós possamos reconhecer em cada coisa criada por Deus a ação do Espírito Santo. Nós não precisamos, sabe, fazer um culto especial. Hoje nós vamos cultuar o Espírito Santo. Quando nós falamos que o nosso culto é cristocêntrico, nós estamos cultuando a própria Trindade. Não precisa ter um dia específico. Hoje o culto é para Deus Pai. Porque não são três deuses, né? Não são três deuses. Não tem que ter uma adoração separada. Quando nós cultuamos a Jesus, quando nós adoramos a Jesus, fazemos a sua vontade, quando nós cultuamos a Deus, automaticamente nós estamos também cultuando ao Espírito Santo. Porque Ele está presente em nós. Nós somos o que a Bíblia fala, templo dele. Por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Por causa desse morador que está em nós. Para que nós possamos, cada vez mais, ficarmos firmes na obra, na salvação que Jesus Cristo nos deu. O Espírito Santo, irmãos, aplique a palavra dele no seu coração. Que ele te fortaleça, que ele te ajude na caminhada, que ele seja, como na música que nós cantamos, né? Aquele que vai levar as suas palavras ao Senhor. Porque nós não sabemos orar como convém. Essa é a obra dele. Então, quando a pessoa despreza tudo que Jesus fez, ele também está desprezando a ação do Espírito Santo na sua vida. Vamos cantar mais uma vez, Espírito enche minha vida? Que Deus nos abençoe. Fique de pé, vamos cantar mais uma vez. Espírito enche a minha vida.